No dia 28 de janeiro de 2008, na rua Gustavo Sampaio, Rio de Janeiro, eu estava em uma equipe de filmagem comandada por Eduardo Coutinho. Nesse dia, eu fui assistente dele. Como vocês podem ver nessa imagem, a equipe anda pela calçada, buscando o endereço certo do prédio onde íamos filmar um documentário. Antes de falar desse filme, que eu tive a experiência de ser assistente do Coutinho, eu tenho que voltar um pouco no tempo e contar desde o início, da minha vontade de trabalhar com ele. Tenho que contar desde a primeira carta que escrevi, pedindo para ser estagiário em um de seus filmes. Meu primeiro contato com o cinema do Coutinho foi quando eu vi Santo Forte, seguido por Babilônia 2000 e Cabra Marcado para Morrer. Essa época coincidiu com a minha entrada no curso de cinema da UF, em 2000. Coutinho ia participar de um debate no CCBB e eu preparei uma carta em que me apresentava e pedia para ser chamado como estagiário do seu próximo filme. Eu tinha vontade de ver de perto todo o processo dele. Com muita vergonha eu fui até o CCBB e logo após o debate, quando ele saiu da sala, eu muito tímido me aproximei e não tive coragem de entregar a carta. Há mais de 20 anos eu perdi essa oportunidade. Mas tudo bem. Como vocês podem ver, alguns anos depois, em 2008, eu fui assistente do Eduardo Coutinho. Eu não faço a menor ideia, mas meu sonho foi sempre aparecer no documentário do Eduardo Coutinho. Isso é um documentário do Eduardo Coutinho? Continuando a história, até chegar no meu objetivo, em 2003, dentro da faculdade, eu fiz um curta de ficção que falava de uma mentira que ia aumentando, até criar uma confusão com várias pessoas na rua. Alguns personagens usavam máscara, com medo de um vírus desconhecido. Bom, estamos aqui com o Dr. Irã Costa, representante dos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Doutor, o que você está achando dessa epidemia? Bom, na realidade ainda não confirmamos nenhuma epidemia, mas caso aconteça, nós estamos prontos para ajudar a população. Você está aqui. Combater os pombos. Gostaria de... Combater os pombos, né? Porque ele tá falando de epidemia. O nome do curta era Boca a Boca, e nele um personagem fazia uma citação ao Coutinho. Eu não faço a menor ideia, mas meu sonho foi sempre aparecer no documentário do Eduardo Coutinho. Isso é um documentário do Eduardo Coutinho? Foi por conta dessa cena que tudo aconteceu. Em uma mesa de debate, Coutinho disse que o maior elogio que ele recebeu na vida foi um personagem de ficção que tinha o sonho de participar de um documentário dele. Era o meu filme, Boca a Boca. Como assim o maior elogio que ele recebeu na vida? O meu sonho foi sempre aparecer no documentário do Eduardo Coutinho. Isso é um documentário do Eduardo Coutinho? Dizia o personagem. Eu descobri essa história através da Marcela Amaral, que estava presente nesse debate. Para mim, era o maior elogio que eu tinha recebido na vida, mesmo sabendo que Coutinho não tinha visto o filme. Pois é, ele leu sobre essa citação em um texto da Hilda Machado, sobre o grande momento do cinema documental, o cinema de não ficção no Brasil. O documentário estava tão popular que até um personagem de ficção queria participar. Nessa época, o Coutinho tinha lançado o Edifício Master, filme em que ele e a equipe foram até um prédio em Copacabana filmar os moradores. Assim como no filme que eu fui assistente dele. Rodando. Eu tentava entender o que Coutinho quis dizer. Mesmo imaginando que era uma ironia, fazia sentido que ele recebesse como um elogio que quebrava a fronteira do documentário e ficção. Eu lembro quando fui num debate na Eco, na FRJ, ele comentou sobre a personagem mentirosa verdadeira, presente no seu filme. Não importava a verdade do que ela dizia, e sim a verdade da cena. E a fala do meu curta, de alguma forma, fazia com que a ficção desejasse entrar nos seus documentários. Era uma brincadeira, um jogo. Não importava o realismo, nem a busca de cinema verdade. Nessa época ele nem tinha filmado ainda o Jogo de Cena, nem Moscou, que tensionavam mais esses limites.
Olha, olha, olha. Um dia eu entreguei o curta boca a boca pro Coutinho. Foi nesse dia que nos falamos pela primeira vez. Na frente do Cinema Odeon, depois de uma sessão de um filme. Eu puxei assunto com ele e entreguei o DVD. Ele me respondeu assim: "Você que é o Alan? Então esse filme existe mesmo? Finalmente vou assistir." No meio de outras pessoas, eu devia ter puxado o assunto, mas fiquei com vergonha e me despedi. Eu estava feliz, porém, depois disso eu nunca perguntei se ele realmente tinha visto o curta. Nesse outro take, no dia que eu fui assistente do Eduardo Coutinho, o porteiro está fechando o portão da garagem antes da nossa equipe chegar. E o Coutinho, no final, ficou escondido atrás das folhas da árvore. Nesse outro, mais fechado, a Bia não está filmando nossa chegada. E a chuva está bem mais forte. Pensando bem, o primeiro take não estava chovendo tanto assim, dava para ter usado. Depois a gente filmou uma tomada em que uma criança entrou em cena. E ficou por ali. Ela não queria sair do quadro de jeito nenhum. Cara, ele tá atrás da mandoeira. Tá atrás da mandoeira, cara. Tem que pegar um pouquinho. Aí onde você tá, o Coutinho tem que ficar nessa posição onde você tá. Troca de lugar com ele. Essas são cenas de um curta de 2008, com o título Depois das 9. Falava sobre a vida solitária de um rapaz e sua avó em Copacabana. Essas imagens com Coutinho foram cortadas na montagem. Ele não entrou no filme. Era para ser mais uma homenagem a ele, mas acabou ficando de fora por 2 motivos. O primeiro é que choveu só nesse momento, e o fotógrafo falou que a chuva não estava imprimindo muito, que não era verdade. Dava para ver a chuva. O segundo motivo é que no final das contas eu achei que não era, sei lá, era um pouco de pretensão minha colocar o Coutinho naquele curta. Enfim, eu não editei o Eduardo Coutinho, deixei ele de fora. A cena completa seria assim. Rafael Primo ia até a janela e olhava para baixo na rua, onde passavam várias pessoas. Bem em frente, uma equipe de filmagem chegava na portaria de um prédio para fazer um documentário. E eu estava lá, realizando meu sonho de estar no documentário do Eduardo Coutinho, nesse dia que eu fui assistente dele. Na época, eu comentei com um amigo sobre isso. Ele disse que eu não deveria ter cortado. Eu argumentei, mas cara, não ficou bem na montagem, estava sobrando. E choveu bem na hora e ele me interrompeu e disse: "Já pensou na importância dessa imagem no futuro?" A chuva tá escrevendo bem, tá? Ficou ótimo. Ficou ótimo. Oi, Marcelinho, abre aí. Esse outro ator, Pietro Mário, contracenando com Marcelo Dias, também foi cortado no filme. Ó, tá prometida aquela geladinha, hein? Vem, vem. Vamos pra rua com a vovó. Vem, 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 vem. Vamos. Pra rua, pra rua, pra rua. E fizemos vários takes da Selma Lopes saindo com um cachorro, Vamos, 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 vamos. que nem sempre queria ir pro lado certo. Corta. Fala pra ela ir pra onde o cachorrinho quiser. Essa imagem com um carrinho cheio de objetos de cena deu muito trabalho para a equipe conseguir, mas também não foram usadas. O que é normal numa montagem.
Às vezes o filme pede pra você não colocar umas cenas, pede pra colocar outras. Ele foi cortado, Perfeito, assim como o Coutinho foi cortado, assim como eu não lembrava que tinha essas imagens dos atores gravando os áudios pro filme. Boa noite, vó. Áudios que serviam pra cobertura ou pra cenas que eles estavam fora de quadro. Boa noite, vó. Boa noite, vó. Foi, né? Vai cantarolando? Ela cantarolando. Lá, Tá gravando já? lá, 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 di, lá, 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 lá. La di da 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 da, la di da 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 da, la di da da. Mais uma vez. La da di da da da, la di da di da da, la di da da da, la di da da da, la di da 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 da, da da. No dia que o Coutinho morreu, em 2014, eu descobri nas redes sociais várias histórias com ele. Histórias inesperadas de amigos que não sabia da aproximação com o Coutinho. Com esse personagem que ele criava, né? Mal-humorado, que fumava muito. No fundo estava aberto para conversar, antenado com o que acontecia até mesmo com jovens realizadores. Com filmes universitários. O meu sonho foi sempre aparecer no documentário do Eduardo Coutinho. Isso é um documentário do Eduardo Coutinho? Vamos, 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 vamos. Chamando ele pra entrar no lugar. Vem, vem, Juninho. Vem, vem. Vamos pra rua com a vovó. Vem, 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 vem. Vamos pra rua, pra rua, pra rua. Vem, 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 vem. Aqui, 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 aqui. Vem, vem, vem. Sequência 13. Locação: janela, rua. Personagens: pessoa, cachorro 2, Coutinho e equipe. Cena: Coutinho e equipe entrando no prédio. Do outro lado da rua, alguém passeia com um cachorro. Quando meu amigo Eduardo Hades ligou pro Coutinho para convidar para esse filme, ele respondeu que ia participar sim. Iria retribuir a homenagem do outro curta. E foi assim que finalmente realizei meu sonho de estar na equipe de filmagem do Coutinho. Nesse dia que eu fui assistente dele. As más línguas dirão que é mentira, mas isso não me preocupa. Pois, como disse o heterônimo de Fernando Pessoa, o mundo não é verdadeiro, mas é real. Acho que o Coutinho diria, um filme não é real, mas deve ser verdadeiro. Tá ótimo agora. Vamos fazer um take um pouquinho mais fechado agora. Igual a esse.